ela para as células para serem utilizadas como fonte de energia, né? Então, uma pessoa que tem diabetes, normalmente ela tem uma deficiência nesse processo de insulina, né? Por isso que fica ali com a insulina muito alta. Então, por exemplo, quando nós nos alimentamos, ingerirmos um alimento, é enviado sinais para o nosso pâncreas, ó, tá chegando glicose, então libera a insulina. Então, essa insulina, você comeu, se alimentou, aumentou glicose, o nosso pâncreas é sinalizado a liberar a insulina, essa insulina vem e diminui essa glicose no sangue, distribui essa glicose para as células. Uma pessoa que tem resistência à insulina, o que acontece? Você se alimenta, porém o pâncreas libera a insulina, mas essa insulina ela não é suficiente para diminuir essa glicose, ou diminui muito pouquinho, aí ele continua liberando insulina, então ele tem uma resistência muito grande a identificar essa insulina. E essa produção de insulina em excesso gera muitas consequências à saúde, né? Eu ia perguntar agora. Então, aumento do tecido adiposo, aumento na produção de triglicerídeos, aumento de esteatose hepática não alcoólica. Então, toda pessoa que tem gordura no fígado, normalmente é uma pessoa que tem ali uma resistência à insulina já instaurada. Então, é muito importante você ter esse cuidado. E há vários tipos, né, de diabetes. Tem a diabetes tipo 1, tem a diabetes tipo 2, tem a diabetes gestacional. As mais comuns são a diabetes tipo 1, que acomete mais ali crianças e adolescentes, e a diabetes tipo 2, que é o que acontece mais comumente, é o que nós encontramos mais, né? Que pode acontecer tanto na fase da infância e da adolescência, como na fase adulta. Então, isso vem através de vários fatores. É muito importante ter esse diagnóstico, ser realizado esse diagnóstico através de um médico, né? Você precisar fazer um exame de sangue. É importante também fazer um acompanhamento, né? Fazer um exame periodicamente. Tem pessoas que passam anos sem fazer um exame, né? Então, é importante fazer esses exames periodicamente para avaliar como é que está esse nível de glicose, de insulina, de hemoglobina glicada, que são o que detecta aí se você tem ou não. Se você é diabético ou não. E quais são, assim, que a pessoa possa estar escutando agora em casa, quais são os principais sintomas, né, que a pessoa tenha de diabetes, para que possa correr e fazer ali o exame, e também para quem já tem diabetes, como isso atrapalha a vida da pessoa, assim, não sei se deu para entender o que eu quis dizer, né? Tanto antes, para a pessoa sentir quais sintomas que ela pode identificar que possa ser diabetes aquilo, e qual depois, quando ela é diagnosticada, que está fazendo tratamento, o que é que passa a fazer parte da vida dela? Bem, há vários sintomas que nós podemos ter uma atenção maior. Então, por exemplo, excesso de sede, muita sede, micção excessiva, ou seja, muito xixi, muita fadiga ao longo do dia, você se alimenta, mas tem aquela fadiga que nada resolve, não tem alimento que resolva. Muita fome, então você tem uma fome ali excessiva, mesmo você se alimentando, você está com fome constante. Tem alguns sinais físicos, né? Às vezes você tem a partezinha mais escura aqui no pescoço, em algumas partes, articulações, axilas. Então, é um ponto que você deve ter atenção, né? Alterações na pele também. Então, são vários os sintomas, né? Alterações a nível gastrointestinais. Então, é muito importante você ter atenção com relação aos sintomas, alguns desses sintomas. Tonturas também, visão turva, você começa a ter a visão um pouco mais embaçada, ficar um pouco mais tonto, um pouco mais fadigado. Então, são sintomas que podem ser sinais de que você está com a deficiência aí na glicose, essas alterações. Que a pessoa pode até pensar que é outra coisa, né? E quando vê, por exemplo, no caso, uma fome excessiva, a pessoa, não, está em fase de crescimento, no caso de criança, adolescente, está em fase de crescimento, e quando você vai ver, depois a pessoa é diagnosticada. É diagnosticada com diabetes. Então, às vezes, perda de peso também, sem uma razão específica, ou excesso de peso, né? Todo excesso de peso também leva uma pessoa a ter resistência à insulina por conta da inflamação. Então, são coisas que às vezes parecem mínimas, mas que você deve estar sempre dando atenção. E você tem que olhar também o seu estilo de vida, né? Então, o estilo de vida que você tem diz muito sobre a sua saúde. Quando você tem algum sintoma ali, já tem um pouco mais de atenção. E os colaterais, para quem já tem, né? Como é que é o dia a dia, a vida da pessoa que
é diagnosticada com... O que é que muda na rotina, na alimentação? Pronto. Uma pessoa que tem diabetes, ela tem que ter muita atenção com relação à alimentação, com relação ao seu próprio estilo de vida, principalmente com relação à alimentação, né? Ter cuidado também com os horários de realizar as alimentações, café da manhã, com o índice glicêmico da alimentação. Então, uma pessoa que tem diabetes também é uma pessoa que ela pode ter uma vida normal, né? Ter o diabetes não é um diagnóstico final, né? Uhum. Você pode ter uma vida normal, praticar um exercício físico, mas ter cuidados ter atenção com algumas coisas. Coisas que possam cortar a pele, ferimentos, porque isso pode agravar, dificultar a cicatrização. Então, ter algumas atenções é muito importante. E diabetes tem cura, doutora? Até o momento, não. Até o momento, não existe cura para diabetes. Existe controle, né? O controle ele vai ser realizado ali através de um estilo de vida saudável, através de um controle da alimentação. Mas, até o momento, cura não existe. E para quem tem diabetes, como é que pode fazer trazendo para a alimentação, né? No caso, como é que é feito um tratamento nutricional dessa pessoa que tem diabetes? Bem, a alimentação, ela é um ponto importantíssimo no controle do diabetes, né? Então, a maioria das pessoas hoje, ela tem uma alimentação muito desregrada, o que leva uma pessoa, né, a ter uma resistência à insulina, a ter um diabetes, muitas vezes um excesso de uma carga glicêmica muito alta, uma alimentação com alto índice glicêmico. E o que é ter uma alimentação com um alto índice glicêmico? Aquela alimentação aqueles alimentos, farinhas, pães, biscoito, bolos ricos em açúcares, esses alimentos têm um alto índice glicêmico porque, quando consumidos, eles se transformam em açúcar muito rápido na corrente sanguínea. Então, isso vai prejudicar, vai ter um aumento dessa glicose e vai prejudicar aí o tratamento com relação a essa diabetes, tá? Então, ter uma atenção com a alimentação é muito importante. Praticar um exercício físico. O exercício físico, ele ajuda, né, a melhorar a sensibilidade à insulina. Ele também ajuda no controle da glicose, né? Porque nós precisamos da insulina para levar a glicose para os tecidos. Porém, quando você pratica um exercício físico, automaticamente você tem um controle dessa glicose sem precisar da insulina. Então, isso é muito interessante. Ter um controle também com relação a cortisol. Vamos nós falar de cortisol novamente, né, Hazen? Porque o cortisol, ele aumenta o nível de inflamação e prejudica muito também a sensibilidade à insulina. Fazer o controle do sono. O sono é importantíssimo, minha gente. Para quem tem diabetes, quem tem resistência à insulina, sono é extremamente importante, porque se você desregula o sono, você desregula os hormônios ali da fome e da saciedade, você vai comer mais, você vai ter uma tendência maior a consumir alimentos com índice glicêmico maior. Então, tem pessoas que fazem plantões, trabalham à noite, né? Então, essas pessoas vão ter uma sensibilidade à insulina ali mais prejudicada. Então, ter um controle desse sono também é extremamente importante. Então, cuidar da alimentação, controlar o peso, né? Então, se você cuida da alimentação, ter uma dieta com baixo teor calórico, com baixo índice glicêmico, praticar um exercício físico, são fundamentais para você controlar aí a diabetes. Doutora, tem uma medicação que hoje está muito em alta, né? Caiu na fama do pessoal que faz dieta, que ela é destinada principalmente primeiro para as pessoas que têm diabetes, né? Que é o tal do Ozempic. E aí o pessoal está usando, mesmo sem ter diabetes, para emagrecer. O que é que isso faz no corpo da pessoa? Porque é um medicamento para uma coisa e a pessoa está usando para outra. Pronto, a Ozempic... Isso é recomendável, né? Assim, as pessoas acabam utilizando de forma indevida, né? Então, a Ozempic é um medicamento que precisa de orientação médica para ser utilizado, né? Então, às vezes, as pessoas banalizam o uso de determinados medicamentos. E isso pode trazer consequências à saúde. Porque o que é que faz a Ozempic ou outros medicamentos que controlam a diabetes que as pessoas usam com o intuito de emagrecerem, né? Esses medicamentos, eles têm uma substância que é muito parecida com o GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que é produzido lá no nosso intestino, que ele controla a saciedade, né? Que ele é aquele hormônio que diz, pronto, você não precisa mais se alimentar, já está o suficiente. Então, essas medicações têm umas substâncias ativas que agem
muito parecidamente com o GLP-1. E quando as pessoas utilizam, elas inibem, esse medicamento inibe a fome, aumentam a saciedade. Porém, qual o problema, né? Quando as pessoas param de utilizar esses medicamentos, a fome volta em dobro, porque o efeito, o ativo, ele passou, não tem mais aquele efeito, né? De saciedade, de controle de fome. Então, a partir do momento que você parou de usar o medicamento, você tem um aumento da fome, então volta tudo de novo. Você tem um reganho de peso até maior do que o que você estava, né? Porque quando você controla a sua fome, aumenta a sua saciedade, é normal que você realmente perca peso, tenha uma perda de peso. Mas se você parou com aquele medicamento, você vai ter a sua fome, ela vai voltar muitas vezes até maior do que antes. Você pode ter um reganho de peso ali até muito maior. Então, o importante, minha gente, não é a utilização do medicamento. Eu digo que você não vai ficar utilizando medicamento para a vida toda. Você não vai casar com o medicamento, né? Então, medicamentos são utilizados para questões específicas. Se você tem uma patologia que precisa de um tratamento medicamentoso, é importante utilizar. Não estou dizendo aqui que você deve parar se for recomendação médica. Mas para questões de emagrecimento, nenhum medicamento ele vai ter um efeito efetivo a longo prazo. Então é importante realmente que, se você tem o objetivo de emagrecer, você comece a mudar o seu estilo de vida, rever os seus hábitos, né? Alimentares, sair do sedentarismo, ter uma alimentação mais rica em fibras, em alimentos com uma carga glicêmica melhor. Então, o estilo de vida é o que vai determinar se você vai ter sucesso no seu emagrecimento ou não. E não o uso do medicamento especificamente. Olha aí, tá vendo aí? Muito bem. Doutora, aqui pelo WhatsApp, a Luciana, daquele Marcos Freire, ela pergunta assim: eu tenho diabetes tipo 2 e às vezes tenho dificuldade em controlar meu açúcar no sangue. O que é que eu posso fazer para melhorar minha dieta? Pronto. Com relação a melhorar a alimentação, você adicionar mais fibras nessa alimentação. Por exemplo, tem pessoas, Razen, que acordam pela manhã e fazem uma alimentação, aquela alimentação bem típica, né? Tipo um pãozinho com uma margarina, com uma manteiga e um cafezinho e pronto. E aí é um cenário caótico para quem tem diabetes, porque você vai ter uma carga glicêmica ali alta, você vai estar introduzindo ali gorduras saturadas, que também aumenta a resistência à insulina, que também aumenta níveis de inflamação. Então, para quem tem diabetes, esse é um cenário caótico. Então, você começar, por exemplo, o café da manhã com a alimentação nesse nível, você vai estar ali prejudicando já todo o seu dia. Então, o que é que nós podemos fazer para melhorar, né, que as pessoas que são diabéticas podem fazer para melhorar a composição dessa alimentação? Então, agregar mais fibras a essa alimentação, proteínas, porque isso vai reduzir, não vai reduzir o índice glicêmico da alimentação, mas muda a resposta glicêmica. É diferente de você comer um pão com manteiga e você comer um pão com ovo. Então, a resposta glicêmica, ela muda. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, também consumirem tapioca. Comer tapioca pura, ou então com leite condensado. Isso é açúcar puro. Então, um alto índice glicêmico. Então, é muito prejudicial. A tapioca pode ser introduzida na alimentação? Pode, mas desde que você agregue ela com uma fonte de gordura boa, com uma proteína, com uma fibra. O que seria essa fonte de gordura boa? Um abacate. Se você vai utilizar o ovo, assa o ovo com um azeite, que é uma fonte de gordura boa. Então, já melhora a composição dessa alimentação. Vai consumir uma fruta, por exemplo, uma banana. Coloca um farelo de aveia nessa banana, coloca uma semente, uma chia, uma linhaça, isso já aumenta ali o teor de fibras. Granola pode ir junto? Pode ser também uma granola, porém a granola depende. Tem umas granolas que são enriquecidas com açúcares, tem outras que são light, então você tem que ter um controle um pouquinho maior com essa granola, tá? Mas uma semente, chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora são maravilhosas, além de serem ricas em nutrientes, né, vão aumentar o teor de fibras dessa refeição e isso vai ajudar na resposta glicêmica ali e no controle da glicose e da insulina. Muito bem. Também aqui pelo WhatsApp o Pedro, ele não disse de onde é, mas disse: olha, bom dia
Rádio Voz da Liberdade, gosto muito desse quadro. Que bom. Né? Olha aí, tá vendo? E gostaria de saber mais sobre a relação entre o diabetes e o consumo de açúcar. Existe algum tipo de açúcar mais seguro para quem é diabético? Olha, eu sempre costumo dizer que açúcar é açúcar. Então, independente do tipo, é açúcar e você tem que ter controle com relação ao uso. Né? Não indico um açúcar específico. Então, o mais importante é você ter um controle realmente das quantidades. Hoje, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, nós temos um consumo de 25 gramas de açúcar por dia. Então, isso significa aí umas 5 colheres de sobremesa de açúcar. Mas muita gente coloca isso só no cafezinho, né? Vai tomar um cafezinho ali e não coloca uma colher de sobremesa, coloca uma colher de sopa cheia de açúcar. Então, ultrapassa muito a quantidade de açúcar recomendada por dia. Então, o café tá tão aguado, mas quem gosta de café... Mas eu tô me adaptando, viu? Quem gosta de café tem que consumir ele sem açúcar mesmo, né? Tô me adaptando já. Café mais aguado. Olha aí. Então, como é o nome do rapaz? Pedro. Então, controlar, Pedro, esse consumo de açúcar é o mais importante. Tem pessoas que dizem, eu não utilizo açúcar, mas utilizo adoçantes. Tá, o adoçante ele pode não aumentar a sua glicose, mas ele pode gerar um pico de insulina. Então, também ter cuidado com esses adoçantes, né? E eu não indico um açúcar especificamente, Razen. Eu só digo que é importante ter o controle. Toda pessoa que é diabética, quem não é diabética também, precisa cuidar mais da saúde e ter um controle do uso com relação ao açúcar em geral. Grande abraço aí pro Pedro. Obrigado, viu, Pedro? Obrigada, ligado Pedro. Aqui com a gente aqui na Voz da Liberdade. Depois, na próxima, bota de onde é, rapaz, pra gente saber tanto por cento. Ô, doutora, pra gente concluir, uma dúvida minha que eu vi aí pela internet uns dias desses. É verdade que o estresse pode afetar, né, o nível, então, de açúcar no corpo da pessoa? Com certeza. O estresse, o cortisol, ele altera muito o nível de glicose no nosso sangue, né? Por que ele atrapalha? Porque o estresse, o nível de estresse, ele vai aumentar a inflamação no nosso corpo. Esse nível de inflamação aumentada vai gerar uma resistência à insulina. Então, essa resistência à insulina não vai gerar o efeito necessário no comportamento da glicose. Então, se a sua insulina não está realizando o papel que ela deveria estar fazendo, você vai ter uma hiperglicemia. A sua glicose no sangue ela vai aumentar. Então, tem uma relação muito grande. Por isso que a gente tem que realizar a modulação de estresse, de sono, para que a gente não agrave essa resistência à insulina. Doutora Edivânia, muito obrigado mais uma vez, sempre conosco aqui nas quartas-feiras. Então fique ligado, viu? Quarta-feira, 11 horas da manhã, é hora de cuidar da nutrição. Passe aí suas redes sociais, seus contatos para quem quiser lhe encontrar. Então, minha gente, estou disponível lá nas minhas redes sociais. Meu Instagram é odivania.nutr. Lá também consta o meu WhatsApp, lá no link da bio. Vocês podem falar comigo à vontade. Sou eu mesmo que respondo, tá? E também tem o meu canal no YouTube, né? Nutri Edivânia Silva, que vocês podem ficar à vontade. E me seguirem lá, né? Me sigam lá no meu canal. Exatamente. Olha, contrata a doutora, viu? Não fica só perguntando lá, não. Fazendo sua dieta por lá, não. Mas nenhuma dica, nenhuma orientação que nós passamos aqui vai substituir um acompanhamento, Razen. Porque o que nós falamos aqui é muito superficial ao que realmente nós precisamos realizar em um acompanhamento, a individualidade de uma pessoa. Então, cada corpo é diferente. Cada pessoa tem uma individualidade diferente, minha gente. Então, nós passamos aqui orientações básicas, no geral, né? Mas cada pessoa precisa de um acompanhamento individualizado, orientações específicas. Então, o fato desse programa aqui é mais para conscientização mesmo. Doutora Edivânia, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira, então. Se Deus quiser. É um prazer ter vocês conosco. Vamos embora. E a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rádio FM, a voz da liberdade.